Olá, muito boa noite a todos aí. Hoje nós estamos em transmissão ao vivo, falando sobre técnicas de expansão de consciência e vamos falar também sobre constelação familiar. Sejam bem-vindos. Roberta Majeste. Roberta, tudo bem? Oi, Mariana. Eu estou transmitindo ao mesmo tempo, gente, pelo Facebook e pelo Instagram, tá bom? Sejam bem-vindos. O que me motiva hoje a trazer esse assunto é, na verdade, uma história, né? Uma história de vida minha mesma, relacionado com as técnicas terapêuticas integrativas. Olá, Sérgio Antunes, seja bem-vindo. Amanda Silva, sejam todos bem-vindos. E vocês que já acompanham, talvez, o meu trabalho, sabem que eu sempre busco divulgar exatamente aquilo que faz a diferença. Olá, boa noite, Bela Luna. Robertinha, minha querida, minha prima de Belo Horizonte, tudo bem? Que bom que você está aí. Legal. Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso, né? Nós temos a humanidade vindo em uma evolução, aonde antes se explicava as coisas através do místico, através do fantástico, do religioso, atribuía-se divindades. Depois o ser humano vem em uma onda de racionalidade, onde o método científico é o maior meio de aferição da realidade. Ou seja, de ver o que está acontecendo através da ciência. São momentos que nós colocamos algumas circunstâncias à prova e entendemos o que está acontecendo. E hoje nós estamos falando de um passo além, que é o ganho de conhecimento através da intuição. Conhecimento de quê e de quem? De si mesmo. Autoconhecimento. Olá, boa noite. O Agresson, aprendendo um pouco nos vídeos. Lê o comentário dele aqui. O Agresson está interagindo aqui pela live no Instagram. Então, aprendendo um pouco nos seus vídeos. Pena que não vale hora na faculdade. É verdade, viu, Agresson? Mas eu acho que esse tipo de conhecimento, eu acho que tinha que vir antes da faculdade, na verdade, porque é básico para a vida. Porque aqui a gente trabalha com uma perspectiva de realização, não só uma perspectiva de um resultado X ou Y, né? E quando a gente fala em expansão de consciência, a gente lembra muito, eu me lembro muito da minha própria história, que eu vou descrever para vocês aqui, por exemplo. Eu já há 6 anos venho investindo em cursos, em formação na área das terapias integrativas. E tive oportunidade de aprender e aplicar em mim mesmo as técnicas de renascimento, de constelação familiar. Hoje eu sou constelador, trabalho com constelação familiar. E no decorrer desse tempo, eu vejo o quanto a minha vida melhorou, o quanto o meu grau de eficiência, de realização, meu grau de satisfação melhora a cada dia. E uma coisa que fez toda a diferença foi exatamente as práticas de meditação. Ou seja, as práticas de olhar
para dentro de si mesmo. E as práticas meditativas, elas são muito, muito beneficiadas, ou seja, fica bem mais amplo esse processo, quando eu uso técnicas de expansão de consciência. E é esse o assunto da nossa transmissão ao vivo, né? Expansão de consciência, acesso a campo de informação e a constelação familiar, como é que funciona dentro disso tudo aí. Eu quero pedir para vocês para compartilhar essa transmissão para que a gente acesse, para que a gente alcance cada vez mais pessoas, tá bom? Quem tiver aí e puder compartilhar, eu agradeço profundamente. E aí o que acontece? A respiração, ela foi estudada por Stanislav Grof, que concebeu, ou seja, teorizou a respeito de um tipo de respiração chamado respiração holotrópica. O que essa respiração holotrópica faz? Ela expande a consciência. Ela me permite olhar para circunstâncias que antes eu me perdia e ter um olhar diferente, um olhar direcionado para uma solução. Então, eu pude, por exemplo, através das técnicas de expansão de consciência, ou seja, de respiração, e me utilizando de técnicas de orientação meditativa, eu pude, por exemplo, em uma das técnicas, aprender a me conectar com as energias, com as forças de informações na Terra, a força do trabalho, da coragem, a força do dinheiro, a energia da criatividade, a energia da comunicação. Existem várias técnicas meditativas onde a gente faz uma respiração de renascimento, uma respiração de hiperventilação, e você consegue se conectar com essas forças. E depois, em um outro momento, enquanto eu estava sendo submetido a uma meditação guiada, nós temos a oportunidade de nos encontrar com o nosso mestre interior. Quem é o mestre interior? Quem é o mestre que a gente encontra nas práticas meditativas? Na verdade, toda a nossa realidade é entendido como uma linearidade, ou seja, um ponto andando na trajetória do tempo. Mas nós concebemos que nós somos toda a trajetória. E aí o que acontece? O meu eu do passado está escrito, o meu eu do presente também. E o meu eu do futuro, ele vem numa trajetória e ele tem uma probabilidade maior de estar e ser. E eu consigo, através das técnicas de constelação, de expansão de consciência, acessar o meu eu mestre, o meu eu também chamado eu crístico. E dessa forma eu consigo ter a possibilidade de ter informações que antes eu nem imaginava. E é sobre isso que a gente está falando hoje, tá bom? Quem está chegando agora, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Analice, Vivian, sejam todos muito bem-vindos. A Roberta está perguntando aqui, Jim, você acha que a constelação ajuda muito para resolver algum problema? E se ajuda? Na verdade, o que a constelação mais faz é resolver problemas. Inclusive, a constelação, ela tem um objetivo de conhecer os problemas através do autodescobrimento. E quando eu expando a minha consciência, quando eu tenho acesso a esse tipo de técnica, eu consigo ver conteúdos subconscientes e inconscientes que me levam a atitudes e comportamentos. E a partir daí, ter a oportunidade de escolher a atitude, o comportamento ou o sentimento que vai tomar conta de mim nessas técnicas, ok? Então, sejam muito bem-vindos. Eu estou transmitindo
pelo Face e pelo Instagram ao mesmo tempo. Às vezes eu vou olhar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. E então, existem dois tipos. Na verdade, a humanidade ela já usa técnicas de expansão de consciência desde a antiguidade. Então, existem plantas que são chamadas alucinógenas por alguns, outros são chamadas plantas que levam a uma expansão de consciência, ou seja, existem substâncias que causam realmente alucinações, ou seja, algo que não existe, a pessoa vê, mas aquele conteúdo tem um motivo de vir também. Mas existem outras substâncias que elas são capazes de ajudar a gente a ver os conteúdos que até então estavam escondidos dentro do nosso subconsciente e também dentro do inconsciente coletivo, ou seja, do conjunto de ideias, do conjunto de experiências de todo o meu sistema familiar, de toda a humanidade, inclusive. Então, quando a gente tem acesso a essa, digamos assim, a essa ferramenta, a gente consegue pôr a nossa mente para construir uma realidade que a gente quer. Ou seja, o sofrimento ele vem diminuindo dessa forma. E eu gostaria de pedir mais uma vez para vocês, por favor, compartilhar essa publicação, essa transmissão ao vivo, para a gente conseguir chegar ao máximo número de pessoas aí, tá bom? E eu vou contar hoje a história de uma cliente minha, né? Antes eu vou falar um pouquinho de mim. Vocês estão compartilhando, então eu estou vendo que está chegando um monte de gente nova, que talvez não me conheça, mas gente conhecida também, né, Jane? Boa noite, tudo bem? Legal, sejam bem-vindas. Carrijo, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Marta. A Marta Franco, a minha companheira de constelação. Seja bem-vinda, Marta. Estamos aqui, introduzindo esse assunto aqui. A Marta está falando aqui. Estou em Uberlândia, mas o coração está aí com você e com todos esses telespectadores, esses internautas. Com certeza, Marta. Inclusive, nós temos um trabalho muito legal no Renascer Saúde. A Marta, ela é consteladora, terapeuta, coach e também fundadora do Renascer Saúde, Instituto de Desenvolvimento Humano, onde nós desenvolvemos os nossos trabalhos com constelação, com renascimento. Temos colegas lá que realizam trabalhos também de práticas meditativas, reiki, né? Existem vários tipos de terapias integrativas que a gente usa lá. E eu vou contar uma experiência de uma cliente de constelação. Antes eu vou me apresentar um pouco melhor, né? Para quem não me conhece, eu sempre faço algumas lives, eu nunca me conto os detalhes da minha formação. Mas eu sou médico psiquiatra, eu me formei pela Universidade Federal do Mato Grosso e tirei o meu título, né? Me intitulei psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E tive nessa minha caminhada, eu formei em 2005, e nessa minha caminhada eu tive a oportunidade de trabalhar durante 6 anos como médico assistente e diretor clínico do Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípides, Hospital Psiquiátrico Eurípides Barçanufo, é um hospital psiquiátrico espírita. E no decorrer de toda essa minha atuação como psiquiatra, eu pude também fazer muitos cursos, participar de muitos congressos na área da psiquiatria. E eu comecei a perceber que a medicação, ela tem um limite de atuação. Ou seja, chega um certo ponto que a medicação já não consegue controlar sintomas. A medicação, ela vem e tira um tanto de sintomas mais intensos, porém, a causa dos sintomas
que remonta aos conteúdos subconscientes e aos conteúdos sistêmicos familiares, essa causa não é tratada. Então eu comecei a ver na minha prática clínica de psiquiatra que muitas vezes a maioria das pessoas respondem muito bem com medicação, isso é verdade. Elas melhoram muito mais quando fazem as terapias. E eu vejo hoje as terapias integrativas com uma eficiência muito maior. Então, eu via lá na minha prática clínica pacientes em que eu abordava de uma forma medicamentosa e a resposta era sempre parcial, sempre parcial, sempre parcial. E aí, de repente, aquela pessoa fazia um renascimento, ou fazia uma constelação familiar, ou aderia às práticas meditativas que a gente sempre estava propondo, e de repente a coisa mudava da água para o vinho. E foi assim comigo também. Então, à medida que eu, como ser humano, pude me conhecer melhor e conhecer os mecanismos inconscientes que me levavam, eu pude me libertar. Eu pude me libertar de um quadro depressivo, eu pude me libertar da procrastinação, eu pude me libertar de quadros também de ansiedade. Eu pude me libertar de crenças limitantes em relação a dinheiro, em relação a finanças, né? Então, e como que se decorreu tudo isso? Se decorreu através desse olhar para dentro de mim mesmo. Um dos cursos que mais me marcaram foi, juntamente com a Marta Franco, no Renascer Saúde, um curso chamado Prosperidade, onde a Marta ela oferecia uma abordagem sistêmica, uma abordagem, digamos assim, de transcendência, uma abordagem de autoconhecimento, se utilizando de técnicas de coaching. Ou seja, para chegar em objetivos. Eu vejo, por exemplo, a própria psicanálise, ela ampliar muito o leque de conhecimentos e não oferecer resultados. E no que diz respeito a resultados, as terapias integrativas, elas são espetaculares. E principalmente a constelação familiar. E então, eu vou contar a história de uma cliente minha, de constelação, então, e aí eu fiz, complementando da minha formação, eu trabalhei com a doutora Dagmar Ramos e tive a oportunidade de fazer um curso de formação em constelação familiar com ela. E depois prossegui fazendo cursos e crescendo nessa área aí, e até hoje eu me impressiono com o quanto a constelação familiar ela pode transformar a vida da pessoa. E aí, essa cliente de consultório, ela veio com a seguinte demanda, uma demanda de relacionamento, aonde ela não se via recebendo afeto do seu esposo. Ou seja, o seu esposo não manifestava carinho, não manifestava por ela elogios, agrados. E aí o que acontece? Quando a gente submete isso a uma luz de autoconhecimento, e que nós podemos e fazemos isso através das técnicas de constelação familiar, em especial dessa cliente, eu me utilizei da técnica de constelação familiar com boneco, que é uma técnica realizada no consultório. E aí, qual que era a dinâmica que se revelou ali com o movimento daqueles bonequinhos? Revelou que ela tinha uma mágoa muito grande em relação ao seu pai, que era realmente uma pessoa muito ríspida, uma pessoa, como de antigamente mesmo, uma pessoa mais do trabalho, mais da seriedade, sem manifestação de carinho. E aquela negação, aquele julgamento que ela fazia em relação ao comportamento e o tipo de personalidade do pai dela, fazia ela atrair para si um homem e fazia esse homem ser ríspido, grosseiro, ou seja, sem manifestação de carinho. Ou seja,
como desde a infância, né, ela tinha recebido um afeto mais superficial, ela não se permitia receber o afeto do esposo. E é aí onde a gente fez uma expansão de consciência através da respiração de renascimento, e ela pôde enxergar que, na verdade, ela poderia mudar a sua postura íntima diante do esposo. Ou seja, ela poderia se sentir, digamos assim, merecedora de afeto, de carinho, que aquela relação com o pai tinha ficado para trás e que o pai tinha muitas vantagens, que o pai tinha muitas virtudes, que ela tomou essas virtudes. E aí ela concordou com o fato do pai dela ser, digamos assim, ríspido com ela. A partir do momento que ela aceitou, ela deixou de ter a necessidade de trazer isso para o seu destino. E aí, de uma forma impressionante, ela, sem falar uma palavra a respeito de terapia com o esposo, ela pôde... ela percebeu que o esposo começou a ter com ela mais carinho, simplesmente pelo fato dela ter tomado consciência que ela não se permitia receber carinho, e pelo fato dela se sentir agora merecedora de carinho, e pelo fato da postura diante do esposo ser uma postura de alguém que aceita receber carinho. Alguém que às vezes até pede carinho, né? E aí tinha uma dinâmica de marido e mulher, também onde ela ocupava muito um papel de líder na dinâmica do lar. E isso, de uma certa forma, atrapalhava um pouco, atrapalhava muito o esposo ter o papel de líder, ter o papel de homem na relação. E a partir do momento em que ela se percebeu, digamos assim, como uma mulher, e como uma mulher precisando de cuidados de um homem, ou seja, e aceitando a proteção e a liderança de um homem na postura dela mesma como mulher, o marido dela, automaticamente, sem ela falar nada, o marido dela começou a ter uma postura de maior liderança dentro do seu doméstico, de estar mais ativo o esposo, né? Que antes era uma coisa muito de depender, era uma coisa muito de depender dela, da cliente. O marido dependia muito da cliente para tomar decisões. E a partir do momento em que ele assumiu o papel de homem, a relação começou a andar de uma forma muito transformadora, prazerosa, onde eles puderam viajar, vir juntos, né, e gostar disso, um relacionamento que estava talvez em vias até de acabar. Eles puderam viajar juntos, eles puderam se entender, eles puderam conversar sobre vários assuntos, planejar, voltar a sonhar juntos. E ela, se livrando dos sintomas que ela tinha a princípio, que eram sintomas de depressão, de ansiedade, de medo do futuro, de preocupação excessiva, e agora ela conseguia se sentir calma, tranquila, satisfeita com tudo que estava acontecendo. Um dia eu vou fazer uma foto do antes e do depois. É impressionante como que no decorrer das abordagens terapêuticas, a pessoa vai transformando o seu jeito de olhar, vai transformando o jeito de vestir, o jeito de se apresentar, o jeito de falar. E é muito bonito ver tudo isso, né? E essas histórias de transformações de vidas que me fazem hoje, mesmo como médico psiquiatra, me dedicar cada vez mais às técnicas integrativas e principalmente à constelação familiar. Ok? E aí, vamos lá, deixa eu conversar um pouquinho com esse povo aqui, que senão... A Rosilene está perguntando, eu não tenho nenhum conhecimento sobre constelação familiar. Mesmo assim eu posso participar? Com certeza. A gente está aqui justamente para conhecer. Sejam bem-vindos, Roberta. Jim, só tenho que agradecer por toda a ajuda e por tudo que fez por mim na fase mais difícil da minha vida. Muito obrigado. Grato também, Roberta. À disposição. Estamos sempre juntos. Ah, legal a pergunta da Roberta aqui.
com quanto tempo a constelação começa a dar resultado? A constelação, ela trabalha com uma perspectiva da física quântica. Uma perspectiva de que a minha postura íntima, ou seja, a minha intenção, altera o fenômeno da vida. Vocês já ouviram falar nessa experiência de física quântica? Que a intenção dos cientistas alterava o resultado do experimento? Ou seja, a intenção altera o fenômeno. E, extrapolando isso para a nossa vida, a minha perspectiva íntima diante das circunstâncias, diante do meu pai, diante da minha mãe, diante dos meus filhos, diante do meu esposo, o meu jeito de ver a vida como um todo, altera o fenômeno vida, altera o fenômeno a mim mesmo. Então, se a pessoa, com a constelação familiar, que é uma informação, constelação familiar não é uma mágica, de forma alguma. A constelação familiar é um raio-x. A constelação familiar, ela mostra um panorama de impedimento, de causa de impedimento. E aí a pessoa, é proposta a essa pessoa mudar a postura íntima. Se ela muda a postura íntima, o resultado é imediato. É imediato. Tem casos de pessoas, a Marta está aí, vai poder falar também, em um dos cursos que eu fiz com a Marta Franco, teve uma participante do curso, ela estava trazendo uma dinâmica de dificuldade de relacionamento, onde ela não conseguia se manter no relacionamento. Ela sentia angústia dentro do relacionamento, ela se sentia presa, às vezes ela sentia que amava demais, às vezes ela não queria estar perto, e muitos conflitos, né? E tinha deixado o relacionamento. O esposo tinha deixado já há algum tempo. Não por vontade dela, porque ela tentava mudar, mas não conseguia. E aí ela fez uma constelação. Uma constelação, isso foi num sábado à tarde. Quando foi no sábado à noite, essa pessoa que ela tinha se separado, esse homem que ela tinha se separado, ligou para ela com o objetivo de reatar. Sem ele saber de uma palavra, de nada que ela vivenciou lá no nosso curso. Mas por que isso aconteceu? Porque ela mudou a sua postura íntima diante do homem, da figura do masculino. Ela tinha uma postura de competitividade e de superioridade em relação ao masculino. E tinha um medo, digamos assim, de depender, de gostar, de se entregar. E aí relacionamento nenhum ia para frente. Aí a constelação mostrou isso para ela. E ela mudou a perspectiva dela. Olha, nossa, deixa eu parar de ser tão arrogante, deixa eu correr o risco para eu poder ter o prazer da vida. Né? Deixa eu me entregar a uma relação. Ela mudou a postura íntima diante dele. Sem falar uma palavra, ele ligou querendo reatar. E quando foi no segundo dia do curso, que foi no domingo de manhã, ela contou, alegre, rindo para as paredes, né, que tinha tido esse acontecimento aí. Então, o efeito da constelação familiar é muito rápido, mas depende da postura íntima da pessoa. E da mudança que ela faz na postura íntima, né? Em falar em relacionamento, chegou minha esposa, Júlia Cigarini, está aí pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. E tem uma princesinha aqui do meu lado que ela deve estar doida para aparecer, que ela está aqui sempre me assessorando aqui na live. Dá oi para todo mundo aí. Oi. Minha filha Estela. Agora vai falar que o papai está conversando aqui. Tá bom. Então é isso, né? Por essas histórias vocês podem perceber qual que é o nível onde a constelação pode ajudar. A constelação, ela resolve problemas. Ela acessa um campo de informação e resolve problemas. Põe uma toalha em cima daquele lá para mim, por favor. A constelação, ela acessa problemas. Quando alguém chega lá para constelar, a pergunta que a gente faz é o que você precisa. Né? Não é uma conversa aiada, não. Né? Pode puxar e colocar aqui na cobertura. Isso, pode puxar e pôr para cá.
constelação, ela acessa um problema. E quando a pessoa muda a postura íntima, né, diante daquele problema, daquela problemática, ele tem a transformação que ele precisa. Por exemplo, eu tive a oportunidade de saber, através da constelação, através de uma técnica de expansão de consciência, ou seja, respiração de renascimento, né? Antes de falar o que eu descobri, eu vou falar como que eu fiz para descobrir através da técnica. E é uma técnica que a gente usa em consultório, e são técnicas que nós usamos nos nossos cursos, né? Nos nossos cursos de constelação familiar. A respiração de renascimento é a respiração que a gente mais usa. Nós sabemos que os nossos centros de energia, que estão conectados, escuta bem, os nossos centros de energia estão conectados com a nossa intuição, com o nosso raciocínio, memorização e evocação de memória, com a nossa linguagem, com os nossos sentimentos, com a nossa capacidade de se sentir seguro, ou seja, com a nossa capacidade de sobreviver, com a nossa capacidade de sentir prazer na vida, com a nossa capacidade de criar, ok? Então, cada centro de energia tem a nossa conexão com a criatividade, com a Terra. E a respiração, na verdade, os centros de energia, chamados pela cultura oriental de chakras, eles ciclam com a respiração. Pega aquele lá também, amorzinho, põe aqui no cobertor. Os centros de energia, eles ciclam com a respiração. Ou seja, eles têm uma estrutura cônica que emana a aura. O que é a aura? A aura é a psicosfera. O que há em volta de mim dos meus pensamentos. Então, quando eu respiro de uma forma acelerada, eu expando a minha aura e toco a realidade com as minhas energias desses centros de força. Centros que são orgânicos e que são também energéticos, que são neurológicos, têm a sua íntima ligação com plexos neurológicos, inclusive. E a respiração de renascimento, ela é assim, ou ela é feita geralmente pela boca, mas ela pode ser feita só pelo nariz ou só pela boca. Mas é assim, ó. O Leonard Orr, que foi o psiquiatra criador, terapeuta, criador da técnica de renascimento e da respiração de renascimento, ele chamou de respiração conectada, porque o movimento da respiração ele é circular, não tem intervalo. Você não puxa o ar, espera um pouquinho e solta, não. É como se fosse um círculo, não tem pausa. E essa técnica de respiração, ela me possibilitou entrar em contato com uma dinâmica, com segredos da minha família. A minha família, ela é de origem árabe. E existia uma questão, que era um segredo de família, que foi o seguinte, que eu pude muito bem ver isso na constelação, expandindo consciência. Que um tio, na verdade, uma irmã do meu bisavô, ela teve um relacionamento, um romance com um judeu. E esse judeu foi assassinado pela minha família. E essa história de morte, ela trazia um impacto na minha vida. Eu me sentia identificado com aquele acontecimento. Não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com espírito, tem a ver com campo de informação. Aquela experiência daquelas pessoas, elas foram marcantes para o meu sistema familiar. E eu, como um descendente, eu acesso. Assim como os animais acessam os instintos. Ou seja, os animais acessam as experiências dos anteriores, dos animais anteriores, e dessa forma eles têm esse conhecimento da experiência dos anteriores. E nós, como seres humanos, também temos
formas de acessar a experiência dos nossos antepassados, como se fossem instintos, mas não são instintos, são experiências, que a gente usa muitas vezes para nos beneficiar, obviamente. Se eu tinha uma avó, se eu tinha uma mãe ou um pai organizado, eu posso vir com essas características de personalidade, ser mais organizado também, por exemplo, né? Mas, muitas vezes eu olho para o meu sistema familiar com dor, com, digamos assim, com identificação com aqueles processos de dor, que segundo as regras do campo, precisariam ser lembradas. Essas regras, esses acontecimentos de importância na nossa família, segundo as leis da constelação familiar, eles necessitam ser incluídos, lembrados. Assim como tudo que acontece na minha vida necessita também ser incluído, ser lembrado. Ok? Aí o seguinte, através da técnica de expansão de consciência, nós acessamos muita coisa. Mas, isso sozinho, em práticas meditativas, em meditações guiadas, mas nós podemos acessar também através da constelação familiar mesmo. Por quê? A constelação familiar, ela é uma oportunidade onde várias pessoas representam membros da sua família. E aí tem sensações intuitivas que aqueles membros têm. Para quem não conhece muito bem de constelação familiar ainda, para quem não conhece muito bem, e aí dessa forma, esse campo de informação, ele é acessado pelas pessoas. E é um conjunto de conhecimento muito grande. Eu tenho, na minha página do Face, deixa eu tomar uma água aqui que a garganta está secando. Eu tenho, na minha página do Face, vários vídeos falando sobre os princípios da constelação familiar. Que o princípio básico é a presença de um campo de informação, que é o campo morfogenético. Então eu tenho uma aula inteirinha só sobre campo morfogenético, na minha página, quem quiser dar uma olhada. E tenho vários conteúdos sobre as ordens das relações humanas dentro desse campo. E esse conteúdo é muito extenso. E tem uma live também que ficou muito legal, que nós fizemos anteriormente na minha timeline sobre constelação familiar. O que acontece é que esse conteúdo é muito extenso. E ele é um conteúdo difícil de falar, de vivenciar, né? Eu e a Marta Franco demos um curso para uma turma de 50 pessoas, de coaches do Instituto Performance, no sábado. E aí a Marta, no planejamento, ela já falou, ó, Jim, a gente já chega e já dá uma respiração e depois a gente dá a teoria. Por que ela falou assim? Por que nós fizemos assim e o resultado foi maravilhoso? Porque é vivendo o processo que a gente aprende. Então, eu fiquei pulando nas técnicas integrativas, entendendo, raciocinando, racionalizando em cima delas um tempão. Mas benefício na minha vida mesmo, eu tive a partir do momento que eu vivenciei, né? Então, as terapias integrativas, elas são muito de vivenciar, de fazer o processo com a ajuda de um terapeuta, de um constelador. E então, é muito conhecimento e ainda tem essa necessidade de ter a vivência. E é justamente pensando nisso que eu e a Marta estamos oferecendo um curso de constelação familiar. O curso de constelação familiar é curso vivencial em constelação familiar, que vai acontecer agora na sexta e no sábado. Na sexta, das 18h30 até as 22h30. E no sábado, das 8h30 da manhã até as 20h30. Então, é sexta à noite e sábado o dia todo. Ou seja, nós teremos tempo de sobra para abordar todos esses assuntos e teremos a oportunidade de todos terem os seus movimentos em constelação. Muitos movimentos em grupo nós faremos, porque a turma ela é limitada, até pelo nosso espaço físico. Então, é uma turma que não é grande, mas talvez não deu tempo para todos constelarem uma questão individual. Mas a constelação, ela nos permite fazer movimentos em trio, ou seja, 3 pessoas fazem um movimento junto.
A gente vai ter um momento também de constelar questões individuais em grupo. Nós teremos várias práticas meditativas, nós teremos muitas meditações guiadas durante esse curso. Nós, com certeza, faremos o renascimento. Quem nunca renasceu, gente, não sabe, né, o que está perdendo. Isso transforma. Alguém aí já fez renascimento? Alguém, por favor, descreve a experiência aí do renascimento já nos resultados. Aqui pelo Instagram, a Júlia Cigarini já colocou aqui o link para ir para a página de apresentação desse curso que eu estou oferecendo aqui. Eu e a Marta Franco, consteladora, coach, renascedora, Marta Franco, que está, inclusive, cada vez mais oferecendo cursos, reduzindo muito os seus atendimentos individuais, justamente para abordar, para acessar mais pessoas. Hoje ela estava me falando que ela já chegou a 14 mil horas de experiência, de atendimentos, de cursos em constelação familiar. Uma experiência muito grande, que, sem dúvida alguma, eu aprendo muito com ela, e nós estamos juntos há um bom tempo, já estamos juntos aí já há praticamente 6 anos, e numa parceria, né? Eu, muito a princípio, como médico psiquiatra, e ela como terapeuta, e agora nós dois juntos, como terapeutas, como consteladores, estamos oferecendo esse curso vivencial, que é agora 23 e 24 de março, sexta e sábado. Eu vou digitar aqui na descrição, pelo Facebook, o link para quem quiser se inscrever nesse curso. É www.martafranco.com.br/curso. Aí, ó. Eu mandei aí o link. É só vocês clicarem nesse link e, através desse link, você vai para uma página de apresentação do curso, onde eu e a Marta Franco vamos falar um pouco mais do que vai ser trabalhado nesse curso vivencial em constelação familiar. Que vai ser agora 23 e 24, sexta e sábado. Sexta noite e sábado o dia todo. E por lá mesmo vocês podem fazer a sua inscrição. Esse curso, ele pode ser dividido até em 12 vezes de R$80. Ou seja, é um curso bem acessível. Esse é um curso presencial. Muito em breve, eu e a Marta, juntamente com o terapeuta Túlio Ouro, estaremos lançando um curso que será 100%, vai ter a parte presencial, mas ele poderá ser feito também 100% online. Mas esse é 100% presencial. Curso vivencial em constelação. Presencial é onde a gente vai realmente viver. A Viviane P. Luiz está falando aqui, sim, experiência transcendental e única. Respiração é vida. Obrigado, Viviane, pela participação aí. Realmente, né? A expansão de consciência, ela é uma técnica usada já há muito tempo. Inclusive, eu uso ela. Eu a uso, né? Eu uso a técnica de respiração com frequência. Inclusive antes dos meus atendimentos. Inclusive antes das minhas palestras, antes das minhas lives. Eu faço no mínimo as 20 conectadas. Eu vou mandar esse presente para vocês agora aí. O que são as 20 conectadas? É uma técnica de expansão de consciência, onde a gente vai começar a ver além do que os 5 sentidos. Uma coisa que a gente nem lembrava, ou que não imaginava, que não tinha ligado uma coisa com a outra, de repente aparece. Quando você faz as 20 conectadas. Muitas pessoas, eu tenho ensinado para os meus pacientes, fazer antes das provas. Eu tenho alguns concurseiros, e eles têm feito antes das provas, e têm tido resultados muito legais mesmo. As 20 conectadas, assim, ela foi concebida e inventada, né, pelo Leonardo Orr, o terapeuta que iniciou o movimento
de rebirthing, que é o renascimento, e é o seguinte, são 4 respirações rápidas e uma profunda, um pouco mais devagar. São 5 respirações, 4 rápidas e uma um pouco mais profunda e mais devagar. E aí se repete essas 5 respirações 4 vezes. Ou seja, a gente respira 20 vezes, ok? Então é assim, ó. Ou seja, esse é um ciclo de 5. Você vai repetir isso 4 vezes. Quer tentar? Vamos tentar junto? Vamos fazer junto? Eu também quero. A minha filha está aqui. Também quer. Criança também pode. Você vai sentir, talvez você sinta alguma dormência nas mãos, nos lábios. Talvez você sinta algum sintoma físico. Esses sintomas físicos, eles estão relacionados com traumas. Eles estão relacionados com emaranhamentos que estão impactando a sua vida. Então, valorize esses sintomas físicos e procure as causas dele. Só de respirar, esse sintoma muitas vezes aparece. Por quê? Porque quando a gente respira, mesmo sem orientar pensamento nem nada, se a gente respirar ativamente, em respiração de renascimento, mesmo sem orientação nenhuma, aliás, sem orientação nenhuma, eu falo, mesmo sem ter uma meditação guiada, entendeu? Se simplesmente respirar, já são reconfigurados, ou seja, são tratados, são liberados traumas, inconscientemente esses traumas são liberados. É muito interessante a respiração de renascimento. Então, vamos respirar junto, as 20 conectadas? A respiração de renascimento, a gente fica respirando assim durante 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Eu faço respirações, às vezes, até de 1h10. E saio da respiração levitando, praticamente, e com muitas ideias novas para o meu trabalho como médico, como psiquiatra, como constelador, para o meu trabalho com as mídias sociais, né? Insights sobre a constelação familiar, né? Acontecem nos momentos de respiração, ou seja, eu li uma coisa num lugar, li uma outra no outro lugar, aí de repente quando eu respiro, conecta. Olha, é por causa disso, olha essa sequência, uma coisa encaixa na outra, né? Com a respiração. Então vamos respirar junto? Quem vai respirar junto comigo, fala eu. Fala aí no comentário. Eu. Estelinha, minha filhinha, já está aqui, né, minha fãzinha? Que bom. Então coloca aí, eu vou respirar com você. Já tem gente falando que vai respirar. Érica, obrigado, Érica, pelo apoio. Maria Ottoni, ótimo. Analice Afonso, Júlio Cigarini, Sérgio Antunes, bora respirar junto. Jane, Jane conhece a respiração, Sérgio conhece também. Viviane Luiz também. Ótimo. Que bom que vocês estão juntos. Obrigado, Estela. A Érica XC está falando que voz bonitinha da sua filha. Está te elogiando aqui. Muito obrigado. Luzia Cigarini, vai respirar conosco? Dona Luzia. Olha que interessante. Estou tendo a oportunidade de respirar com a minha sogra. Né, Dona Luzia? Que bom. Dona Luzia tem experiência com a constelação familiar de muita melhoria, né, Dona Luzia? E sabe qual que é o interessante da constelação familiar? Que quando você trata também os seus descendentes. Né? Você livra eles de ter aqueles comprometimentos. Ótimo. Obrigado, Jane. Rosa Fraga, eu, Vicentina. Oi, Vicentina. Legal. Vamos respirar junto. Então, vamos junto. Eu vou contar aqui nos meus dedos e vocês contam nos seus aí também para não perder a conta. Mas são 20 conectadas. São 20 respirações cíclicas, sem pausa, aonde são 4 rápidas e uma profunda. 4 rápidas e uma profunda. 4 vezes, tá bom? Vamos lá, juntos?
E aí? Meu olho fica até baixinho na hora que eu respiro. Quando a gente respira, a gente abre as conexões com a intuição. E às vezes os nossos 5 sentidos, eles ficam um pouco embaraçados, por isso às vezes tem umas dormências, às vezes você não escuta, alguém pode falar com você, você não escuta muito bem, porque você está acessando uma outra realidade. O problema é que a maioria das nossas realidades inconscientes, elas são inconscientes e estão causando efeito. Olha bem, por exemplo, faz sentido alguém, por exemplo, alguém que tem uma ansiedade, uma fobia de aranha, por exemplo. Ele olha uma foto de aranha, ele sabe que foto de aranha não oferece risco. E mesmo diante da foto, ele sente medo. É da foto que ele está tendo medo? Ou ele está conectando, ou ele está trazendo para agora um sentimento de medo que ele teve em outro momento da vida, da infância talvez de nascimento, né? Talvez na gestação da mãe. Olha só, se na gestação, enquanto ele estava na barriga da mamãe dele, a mamãe levou um susto com uma aranha, por exemplo, ele pode ter captado isso e desenvolver uma fobia de aranha. E aí, o tratamento medicamentoso, ele é bom. Ele vai tirar os sintomas grosseiros de medo, palpitação, falta de ar, aqueles sintomas mais intensos, a medicação tira mesmo, mas não trata a causa. Então, muitas vezes a gente faz um tratamento com uma fobia específica, com medicação, e aí a gente tira o remédio e volta a fobia. Agora, se a gente faz um renascimento, por exemplo, e percebe que aquilo aconteceu ali, ele reconfigura na sua mente. Olha, foi só um susto. No final deu tudo certo. Né? Nasceu, está na vida, está tudo bem. Né? Por exemplo. E aí, isso eu estou falando muito do renascimento, mas eu falo agora também da constelação familiar. Que toda a experiência de vida de todos os seres humanos está gravada num campo de informação, que é o campo chamado morfogenético. É o campo que carrega os instintos nos animais. E também no ser humano, os traços de personalidade, os jeitinhos de ser. Né? Às vezes nem conviveu com o avô, por exemplo, mas é o avô cuspido. Às vezes na aparência também, às vezes não é na aparência, mas é na personalidade, por exemplo. Por quê? Pegou do campo de informação da experiência de vida daquele avô. Então, por exemplo, uma vivência traumática com uma aranha de uma avó, de uma bisavó, de um familiar antepassado, está gravado no campo de informação, no campo morfogenético, e esse descendente, ele pode ir lá e pegá-lo, né, para si e tomar como sendo seu. E aí desenvolve um trauma, uma fobia específica de aranha. E aí fica sofrendo com isso quanto tempo? Até que encontre a técnica correta, a técnica necessária. A técnica de constelação, de renascimento, ela é uma técnica que é uma ferramenta, entende? E aí é bom a gente ter várias ferramentas para trabalhar, né? E principalmente essas ferramentas. Faltam 7 minutos para a gente encerrar a transmissão. Eu quero que alguém dê um depoimento aí do que sentiu depois das 20 conectadas. Quando respirou ativamente. Tenta trazer algum sintoma psíquico. Né? Pensou em alguma coisa. Ou sintoma físico também, que a gente vai tentar falar alguma coisa a respeito desse sintoma físico. Existem várias obras que mostram que o corpo fala. Então, o sintoma físico, ele, na maioria das vezes, está relacionado com um trauma. Pode ser um trauma de infância, um trauma de gestação, ou um trauma que a gente chama de transgeracional. Ou seja, um trauma que foi vivido por um antepassado, um trauma que foi vivido por um antepassado lá atrás, mas que eu pego do campo de informação e tomo como se sendo meu. Entende? Então, esses traumas, eles são ativados, ou seja, eles são acessados na hora da respiração e na vida da gente o tempo todo, né, em vários momentos da vida. Tanto é que essa dor que talvez sentiu na hora da respiração é uma dor que já sentia antes, em outros momentos. Por quê? Porque toda vez que conectava com aquele trauma, não sabe qual é, porque está inconsciente, tinha aquela dor. Né? E aí a gente tem aí os quadros de fibromialgia, por exemplo. Né? Alguém quer falar o que sentiu na hora aí da respiração?
Enquanto alguém vai digitando um depoimento aí, do que sentiu. Ô, gente, alegria demais. Ah, mas tá feio. Colocou aqui, I love you, Paps. Obrigado, meu amorzinho. Minha filhota. Tenho 4 filhos, viu, gente? Então, enquanto alguém descreve o que sentiu aí, a Vivian sentiu um certo enjoo. Isso com certeza tem uma conexão com algum trauma vivido. Quando você está mais preocupada, mais ansiosa, sente esse mesmo enjoo, por um acaso? E enquanto as pessoas vão... A Ana Maria falou, fiquei zonza, o nariz e a boca adormecido, boca dormente. Minha vista ficou um pouco turva, né? São sintomas de respiração. Olha que nós fizemos 20 respirações. Imagina se nós fizéssemos 40 minutos. Ou seja, as sensações vão aumentando, 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 e aí é onde você acessa a informação do que é aquilo. Né? Muitas vezes a gente acessa da onde que vem aquele sintoma e por que ele está ali, e reconfigura e esse sintoma nunca mais aparece. Mas às vezes a gente não sabe direito o que é o sintoma, mas de qualquer maneira, de respirar e de conectar com o trauma, o sintoma também diminui ou desaparece. Então, vou lembrar vocês de novo aí, e vou fixar no topo aqui, o meu comentário onde eu coloquei o link da nossa... o link do nosso curso Vivencial em Constelação Familiar. Ju, coloca de novo nos comentários aí, fazendo favor, porque quem quiser já clica, copia. Eu coloquei aqui no Facebook, coloca aí no Instagram. Mas é www.renascersaude.com.br/curso, tá bom? Tá aí nos comentários, a Júlia Cigarini colocou aí para mim, e tá nos comentários aqui da transmissão do Facebook, tá bom? Nós estamos aí para os últimos minutinhos da nossa live, que a gente programou de ser de 1 hora só, não passar disso. A Érica, não percebi nenhuma mudança no meu corpo após a respiração. Sim, isso acontece. Não quer dizer que toda vez que respirar vai aparecer. E, às vezes, a quantidade de respiração, o tempo de respiração tem que ser um pouco maior. Né? E quando a gente faz essa respiração com um objetivo determinado, vamos supor, estou com um conflito, né, no meu relacionamento, e aí eu quero resolver isso. Ou então estou com um conflito no meu trabalho, vou refletir sobre isso. Eu pego e faço 5 minutos de respiração seguida, respiração de renascimento mesmo. 5 minutos de relógio. 5 minutos de relógio. E aí eu me abro para pensar nisso. Vem tanta coisa interessante, vem tanta coisa que eu não estava pensando antes. Então, é uma forma muito interessante de expandir a consciência mesmo. É pena que não é todo mundo que, assim, está preparado para isso, para falar a verdade. Para receber, a gente tem que estar com o coração aberto. A gente tem que estar com uma sincera disposição de mudança, né? E essa disposição de mudança que a gente precisa. E que a gente precisa também das pessoas que vão no nosso curso vivencial de constelação familiar. Agora, dia 23 e 24, sexta-feira, dia 23, das 18h30 às 22h30, e no dia 24, que é o sábado, o dia todo, das 8h30 da manhã até as 8h30 da noite, até as 20h30. E aí a gente vai estar trabalhando esses temas e vários tipos de terapias. Então, esses cursos, na verdade, eles não são tanto para ensinar, eles são um intensivão de terapia. O pessoal do Instagram, a live do Instagram, ela só permite ser 1 hora, então ela já vai encerrar naturalmente, e eu já vou dando o tchauzinho para vocês aí também. Clica aí nesse link, vê lá também o Sérgio Antunes está perguntando, o curso vivencial todos farão renascimento? Sim. No curso vivencial, todos farão renascimentos. Por mais que seja um curso de constelação familiar, eu e a Marta consideramos tão importante o renascimento.
Eu vou iniciar de novo, porque cortou minha fala. Então, só para a gente concluir. O Sérgio Antunes tinha perguntado se vai ter o renascimento no curso de constelação. Sim, porque eu e a Marta consideramos tão importante realizar o renascimento, que mesmo sendo um curso mais direcionado para constelação, a gente vai fazer o renascimento, por quê? Porque isso já libera um tanto de trauma. Isso já libera um tanto de trauma que é da gestação e do momento do nascimento. Ok? E aí, dessa forma, a gente libera mais ainda. Aumenta a sensação de segurança, a realização, o sucesso no relacionamento, o sucesso no trabalho. Entende? A mudança da postura íntima faz o fenômeno vida trazer para você sucesso e realização. E isso acontece com a técnica certa. E a gente vai estar junto lá. Olá, Larissa. Larissa Leite. Larissa, minha colega de coach, né? Larissa tinha perguntado dos cursos. Olha, Larissa, é o nosso curso aí, vivencial, agora dia 23 e 24, sexta e sábado. O link está aí na descrição. E na descrição dos posts que eu mandei também no Instagram, nos posts anteriores, até de divulgação dessa live, tem lá o link para você ver a apresentação e fazer sua inscrição por lá mesmo na nossa página. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado a todos. Tchau. Estelinha, dá tchauzinho para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todo mundo, tá bom? Beijões. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.